Galera do nono ano, professora Mônica de Geografia, e nos encontramos para mais uma aula do nosso material de complementação escolar dessa semana 29/6. Vamos lá? Antes da gente começar, vamos relembrar que a gente está estudando sobre a hidrografia dos rios asiáticos. Nós vimos que na Ásia tem grandes rios que são intensamente utilizados por se localizar em regiões semiáridas do Oriente Médio e da Ásia Central e por cortarem áreas de planícies muito povoadas. O uso intenso e prolongado desses rios, principalmente para a irrigação de cultivos agrícolas, provocou a poluição de suas águas e o desvio de seus cursos em várias bacias hidrográficas, ok? Então, a água pode ser usada principalmente na agricultura, no uso doméstico, na indústria. Então, nós podemos ver aí nesse esquema. A questão água, também gera conflitos? Sim, conflitos pelo uso de água. Nós temos conflitos na região do Nordeste brasileiro, com a apropriação de açudes públicos. Nós temos conflitos motivados pela questão da escassez da água no Oriente Médio, né? E em outros lugares, no continente africano também. Como que eu posso usar essa água de maneira racional? Bem, banhos mais curtos, conserto de torneiras para a água não ir embora pelo ralo, lavagem de carros com balde, uso de vassoura e pano na limpeza doméstica. Essas são maneiras que nós podemos usar, né, para preservar, né, esse recurso tão importante na nossa vida e também, né, para dar uma economia na nossa conta de água. Tipo de escassez de água. Bem, temos a escassez econômica, quando ocorre a distribuição desigual da água. Temos a escassez física, quando a falta da água é um motivo natural. Muito bem, gente. Vocês já viram em ciências que a água tem várias características, né? Então, vocês aí nesse esquema estão relembrando essa aula de ciências sobre a água, H2O. Vamos continuar? Muito bem, né? Voltei para o esquema aqui, então vamos dar continuidade. Bem, será que a água também gera conflitos? Sim, e muitos, Então a gente vai estudar nessa semana os conflitos, né, existentes no continente asiático motivado pela água. A água é considerado o novo petróleo do século XXI. Com a escassez já presente, lembrando que escassez é a falta, então a falta de água. Então, com a escassez já presente em muitos países, torna-se alvo de ambição e tem sido motivo de guerras pelo mundo inteiro. Então, nós vamos frisar na região do Oriente Médio. Tem aí o mapa, o planisfério aí com todos os continentes. Então, os conflitos motivados pela escassez da água não somente acontecem na Ásia, vimos também no Nordeste do Brasil, vimos também no continente africano, mas hoje nós vamos nos detalhar na região do Oriente Médio, ok? Então, vocês estão observando aí esse mapa do Oriente Médio, com os países que fazem parte dessa sub-região asiática, tá? Então, vamos lá. O Oriente Médio está situado na porção sudoeste da Ásia, entre a Europa e a África. Então, está localizado entre esses dois continentes. Rica culturalmente, apesar do islamismo ser a religião predominante, a região também é o berço do judaísmo e do cristianismo. Aliás, a região do Oriente Médio, ela é o berço de 3 religiões monoteístas, que são religiões que acreditam ter um único Deus.
que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Bem, então, além de ter essas características aí, a região do Oriente Médio também se destaca no cenário econômico mundial por causa de suas reservas de petróleo. Nessa região tem grandes reservas de petróleo. Então, o Oriente Médio é uma região marcada por diversos conflitos e intervenções militares estrangeiras. E alguns de seus países passam atualmente por guerras civis. Tá bom? Bem, a riqueza resultante da extração do petróleo impulsionou o crescimento de novas metrópoles e a região tornou-se estratégica para o comércio global. Tá? Muito bem, gente. Bem, algumas características sobre essa região. Possui extensão territorial de mais de 6,8 milhões de quilômetros quadrados, com população estimada de 260 milhões de habitantes. É composta por 15 países, aí no mapa vocês podem vê-los, ok? Muito bem, então como eu já falei anteriormente, a questão da água no Oriente Médio é uma questão muito conflituosa, tá? Então, as abundantes reservas de petróleo no Oriente Médio sustentam as economias de diversos países, principalmente dos países do Golfo Pérsico. Porém, por outro lado, a escassez de água potável representa um grande problema para as populações e é um entrave, ou seja, é uma dificuldade para o desenvolvimento socioeconômico da região. Então, a situação hídrica é tão crítica que ela vai repercutir nas decisões geopolíticas na região. É comum na região, por exemplo, as disputas territoriais por nascentes de rios ou aquíferos. Isso ocorre lá. As condições naturais do Oriente Médio têm influência na baixa oferta de água potável. Então, essa escassez, essa dificuldade de oferta de água é uma questão natural. O clima árido, vastos desertos e escassa rede de rios perenes. Esses três motivos, esses três fatores, acabam provocando, essa baixa oferta de água potável. Além disso, nós temos uma intensa insolação que faz com que a taxa de evaporação dos poucos rios existentes na região, ela ocorra em grande quantidade. Tá bem? Então, os conflitos. A região do Oriente Médio é uma das áreas mais conflituosas do mundo. Diversos fatores vão contribuir para isso. Vamos ter a própria história, que tem a origem de árabes, de israelenses, de palestinos, a busca por territórios. Então, são motivos bem antigos. A posição geográfica, tá? Dessa região no contexto, que ela está localizada entre 3 continentes. As suas condições naturais, pois a maior parte dos países ali localizados é dependente de águas de países vizinhos. Então, isso é um fator de conflito. A presença de recursos estratégicos no subsolo, no caso específico do petróleo, então motiva vários conflitos que já ocorreram e ocorrem na região. E a posição no contexto geopolítico mundial. Então, todos esses fatores, todos esses motivos faz com que a região do Oriente Médio seja uma das áreas mais conflituosas do mundo. Tá? Grande parte desses conflitos, já falei para vocês, envolvem a escassez de água, questões religiosas, disputa por petróleo, disputas por territórios, retaliações internacionais
por causa de atentados terroristas. Então, esses motivos fazem com que essa região do Oriente Médio seja um grande barril de pólvora, que a todo momento ele está explodindo. Muito bem, gente. Aqui vocês podem ver nesse mapa, é uma área, né, do Oriente Médio de grandes conflitos. Nós temos aqui sinalizado de marrom, né, a área sob controle palestinos e israelense, né, aquela questão ali da Cisjordânia. Nós temos a área da Síria ocupada por Israel. Então, isso aqui é um dos motivos, né, dos conflitos existentes na região, a busca por território. Isso aqui é uma questão antiga, né, histórica. Bem, nós temos a escassez da água, como eu já falei aqui, é motivada principalmente pela predominância de climas áridos e semiáridos, né? Na região tem uma baixa pluviosidade, ou seja, chove muito pouco durante o ano. Isso faz com que os rios perenes da região não tenham um volume elevado de águas, tá? E a insolação faz com que esses rios, que não são alimentados, porque não chove pouco nessas regiões, eles evaporam. Ok, pessoal? Então, a aula dessa semana falou sobre essa questão, os conflitos que ocorrem na região do Oriente Médio, motivado principalmente por questões hídricas, né? Além de outros motivos, como já foi falado aqui, religiosos, né? Questões territoriais, questões econômicas, tudo bem? Bem, a atividade dessa semana, ela veio muito interessante. Tá bem divertida. Então, vocês vão enviar as respostas dos exercícios da página 12 e 13 do material de complementação escolar. Você vai enviar respostas, né, feitas no teu caderno pelo TIM. E eu, novamente, vou dar uma olhada lá, vou dar um visto e vou mandar de volta para vocês. Ok, pessoal? Então, a gente vai encerrar nossa aula por aqui, dessa semana. Continuamos, né, nesse canal, todo mundo em casa, mas, principalmente, continuando com o nosso estudo, que é o mais importante. Ok? Então, até breve.